todos, eu me chamo Breno Bezerra, sou vice-presidente da Academia Itapecruense de Ciências, Letras e Artes, e hoje, 26 de junho de 2020, a gente dá continuidade à nossa série de lives que tem feito tantos sucessos, né? Já faz 2 semanas e a gente está concentrando todas elas agora em homenagem ao aniversário de 150 anos da cidade de Itapecuru-Mirim, que está há menos de um mês, né, de celebrar esse Sesc centenário. Vai ser um prazer estar essa noite com vocês, e o nosso convidado é o também imortal Tiago Oliveira, que hoje irá estar nesse bate-papo comigo, onde estaremos conversando um pouco sobre a literatura itapecuruense, a nossa cidade, a nossa produção literária engrandecida desde a fundação da Academia Itapecruense de Ciências, Letras e Artes. Perdão. Nosso presidente, Hinaldo Lisboa, está aqui participando conosco. É um prazer, presidente, estar sendo prestigiado por você. E a gente já tem aqui a presença do nosso convidado muito do especial. Boa noite, Tiago Oliveira. Boa noite, confrade Breno e demais participantes aqui da nossa live. Hoje é um momento assim bem peculiar, porque falar de literatura itapecuruense é um tema muito abrangente, então nós vamos tentar ser bastante sucintos, né, devido ao nosso tempo que é curto. Então, vamos lá, é com você, meu amigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao fato de você ter prontamente atendido a este convite, que não é só meu, é de toda a Academia Itapecruense de Ciências, Letras e Artes, e nada melhor do que você, Tiago, para estar debatendo esse tema, visto que não apenas você como historiador, como escritor, né, com todo o seu trabalho, né, na área da biologia também, junto ao Rio Itapecuru, mas você é graduado em letras, né, pela Universidade Estadual do Maranhão, e lógico que ninguém melhor do que uma pessoa com graduação na área para debater esse assunto com a gente. Tiago, meu amigo, é o seguinte, a nossa cidade, com mais de 200 anos, desde freguesia, né, que ela foi passou por freguesia, depois virou vila, até se tornar uma cidade há quase 150 anos, e nós somos tidos, né, Maranhão afora, como um verdadeiro berço, né, de cultura. Somos bem mais do que apenas Gomes de Souza, né, que com certeza talvez foi o maior itapecruense de todos os tempos. Eu queria saber, e quando eu falo somos bem mais do que Gomes de Souza, eu gostaria que meu amigo me respondesse. No século XIX, quem foram esses outros vultos sagrados de nosso município que tanto contribuíram para a nossa cultura, em especial na área da literatura? Bom, a sua pergunta cortou um pouco aqui, nossa internet deve estar com algum pequeno problema, né? Não sei se você está me ouvindo bem, e os demais participantes aqui da nossa live, né? Mas na verdade é o seguinte, Itapecuru, por ser uma povoação de colonização muito antiga, então nós também sofremos com aquela literatura que nós chamamos de literatura do descobrimento, né? As primeiras narrativas sobre a região do Itapecuru, traçando os aspectos ligados à povoação, aos costumes, né? Como os livros Poranduba Maranhense, Dicionário do César Marques, e até aqueles pesquisadores bárbaros, o Marques e o Spix, também passaram por aqui e deram essa contribuição. Bom, mas aí depois que a povoação veio a se fixar, a ter moradores mesmo residentes, né, com a importância política e econômica daqui da região, então começaram a aparecer, e com um território muito grande, cheio de famílias ilustres, começaram a aparecer aqueles textos mais bem feitos, com mais contexto, com mais conteúdo, como é o caso do João Lisboa, né, que trata muito bem tanto a questão política, administrativa e histórica da região, como é o caso do Viriato Corrêa, já no finalzinho do século XIX, início do século XX, que ganhou muito destaque nacional com o seu livro Cazuza. É um trabalho fantástico dele.
E tem também o Antônio Henriques Leal, outro itapecuruense, com seu livro O Panteão Maranhense, que traz toda uma narrativa de muitos outros itapecuruenses. Então, Itapecuru é muito rico nesse aspecto, de textos que abordam este tipo de temática. Outra coisa que é interessante é que, com as pesquisas que vêm sendo feitas por membros da AICLA, deu para a gente conseguir mensurar isso de quantos itapecuruenses participaram desse primeiro Senado da Literatura Itapecuruense. Bom, essa primeira pergunta, acredito que ficou mais ou menos respondida. Mas vamos agora tratar um pouco sobre cada um, porque eu tive em 2017, no Rio de Janeiro, visitei a sede da Academia Brasileira de Letras, né? E na sala de reuniões foi uma emoção para mim ver estampado na parede a imagem de João Lisboa, que é um dos patronos do sodalismo nacional. Então eu, lógico, tive que me amostrar para todo mundo lá e apontar e dizer, esse daqui é meu conterrâneo, nasceu na mesma cidade que eu. E como jornalista também por formação, é um orgulho para mim dizer que João Lisboa é o maior jornalista da história, né, do nosso estado, e olha que é um estado rico, né, em profissionais desse tipo. Antônio Henriques Leal, né, foi biógrafo de Gonçalves Dias, né, e Viriato Corrêa tem um nome que na literatura brasileira se confunde com o de Monteiro Lobato, sabe? A gente pode até achar que o Monteiro Lobato ele é o mais famoso, né, escritor infanto-juvenil da nossa história, mas quando a gente vai pedir a opinião dos grandes experts no assunto da literatura, muitos equivalem o nosso Viriato Corrêa ao Monteiro Lobato. Tiago, o que tu acha que tinha de tão interessante e encantador na literatura de Viriato? Muito bem, boa noite aos confrades e amigos que estão chegando na nossa live. Não dá para nós nominarmos todos, né? Porque são muitos aqui e passa muito rápido. Bom, antes de responder a sua pergunta, voltando ainda lá para João Lisboa, o João Lisboa ele é tão importante para o Maranhão, que nós temos duas cidades que homenageiam o João Lisboa, o Itapecuruense. A própria cidade de João Lisboa, lá próxima à Imperatriz, e a cidade de Timon, que era o nome do seu jornal, não é isso? E temos também, contemporâneo a ele, José Cândido de Moraes e Silva, outro itapecuruense de grande renome nacional, né? Bom, voltando lá para o Viriato Corrêa, é bom lembrar que o Viriato Corrêa ele fazia parte de uma família bastarda naquela época, né? Ou seja, ele era bem educado, a família dele tinha posses, ou seja, ele era alfabetizado, coisa que naquela época, lá na época do seu nascimento, menos de 3, 4% da população conseguia isso, né? Mas o que trata isso mais do aspecto histórico, né? O que deixa a obra de Viriato Corrêa tão gostosa de se ler é porque ele representa como era a vida no cotidiano, né, das populações rurais brasileiras daquela época. Uma vez que naquele período, a população brasileira ela era demasiadamente rural, ou seja, mais de 60% da população brasileira, no período que ele escreveu o livro, vivia na zona rural. Isso se você for tomar os parâmetros do IBGE. Então, quem já leu o texto dele, o Cazuza, ele traz toda uma narrativa, ele é muito minucioso, então ele dá o detalhe, como era a sua casa, como era o sítio onde eles gostavam de passar as férias, quem eram os seus colegas de infância, como era a escola, qual era a visão que eles tinham de escola, tanto lá em Pirapemas como em Coroatá, né? Os problemas de saúde, as dificuldades. Então, é uma obra assim muito completa, que dá para você olhar tanto pelo viés da literatura, do texto escrito, como dá para você fazer uma análise histórico-social do Brasil daquele período. Então, você pegar o livro Cazuza, eu que vivi muito tempo na zona rural, eu me identifico muito, porque aquilo era muito comum, né? É um Brasil que deixou de existir há 50, 60 anos. Então, esse é um dos principais fatores que torna a obra do Viriato Corrêa, além de ser muito bem feito, tão grandioso, né? E ele foi um homem assim do povo, né? Apesar do renome, ele não era somente ligado à elite, né? Ele tinha uma grande amizade com a Chiquinha Gonzaga, que era talvez o maior nome feminino da música na história do Brasil, era uma mulher
assim, tão ligada às questões sociais que ela abdicou, né, da elite para viver uma vida realmente socialmente minoritária, né, para aquela época, mas mesmo assim conseguiu propagar o seu nome, e acho que tão forte é o nome dela como é o nome do nosso viriato. Aproveitar que o Hinaldo está assistindo a gente, o teatro do campus Monte Castelo do IFMA é em nome, né, de Viriato Corrêa, né, então muitas lá em Pirapemas, se eu não me engano, a principal avenida da cidade também está em nome do escritor, que é muito bom a gente esclarecer, né? Afinal, Viriato nasceu em Itapecuru ou Pirapemas? Na época, Tiago, era Itapecuru, não era? Isso é uma discussão assim, bem fácil de se declinar, porque Pirapemas era um povoado de Itapecuru. Então, o batismo dele foi feito em Itapecuru Mirim. Vai aparecer o povoado de Pirapemas, mas era um território de Itapecuru Mirim. Então, nós temos um exemplo clássico agora na nossa AICLA, né, nosso confrade Nicodemos, né, que é mirandense, mas lá no seu registro de nascimento está como itapecuruense, né, devido à questão da emancipação. Só não vai revelar a idade dele, só não vai revelar a idade. Muito bem. Mas o Viriato Corrêa, ele, assim como João Lisboa, são itapecuruenses, né? É claro que nós não vamos entrar em querela com os pirapemenses para negar o fato que ele não, mas ele é itapecuruense, né? É isso. A gente divide, não tem problema não. A gente tem prazer com essa divisão junto ao povo de Pirapema. Itapecuru Mirim. Itapecuru Mirim no século XIX, assim, até hoje a gente tem felizmente, né, a gente tem uma pequena proximidade com a capital, São Luís, e geograficamente falando, nós também não estamos tão distantes de Caxias, né? A estrada é longa, mas analisando geograficamente no mapa, a gente vê que Itapecuru até que fica próximo de Caxias. Você acha que nós somos privilegiados por estar, assim, bem assim, diríamos, ao centro de dois grandes polos culturais do nosso estado em toda a sua história, que facilitou bastante o fato de ver itapecuruenses ganhando, né, o mundo todo e se tornando amigos desses monstros sagrados, como diria o Faustão, da nossa história, como Gonçalves Dias, Vespasiano Ramos, Aloysio e Arthur Azevedo? Bom, confrade Breno. Na verdade, assim, eu até esqueci de citar lá o nosso Joaquim Gomes de Souza, né? E tantos outros que a gente deu uma pulada aí. Mas vamos lá. Na verdade, é que o rio Itapecuru é que possibilitou isso. Então, quem estava, por exemplo, em São Luís e queria ir a Caxias, ou quem estava a Caxias e queria ir a São Luís, ou Coroatá, Pirapemas, Codó, esses grandes nomes, eles tinham que descer ou subir o rio Itapecuru. E, por conseguinte, se o vapor tivesse alguma avaria, eles precisassem de alimentação, ou algum documento fosse entregue, teria que parar em Itapecuru, né? Então, isso só foi se perder mesmo a partir de 1930, 1940, quando a ferrovia conseguiu começar a atender esse critério. Mas todos esses outros escritores, eles serviam-se do rio Itapecuru. Como Itapecuru era uma unidade administrativa muito antiga do estado, então era muito comum isso. Por exemplo, Correios. Se vinha uma encomenda de São Luís para Caxias, e por conseguinte ia haver alguma para Itapecuru. Então, todo esse viés foi traçado pelo rio Itapecuru, que fez com que esses escritores tivessem muito contato. Outra coisa também que é fundamental, que os tipógrafos, né? Alguns dos tipógrafos mais importantes, eles eram dessa região. Eles eram itapecuruenses, eram de Caxias, né? Então isso facilitou muito essa correspondência. Imagina a influência que a família Gomes de Souza tinha, que a família Vieira da Silva tinha, a família Muniz, todo esse povo das margens do Itapecuru, as famílias de Cantanhede, as famílias de Pirapemas. Então eles tinham que manter esse laço muito, muito próximo, né, de publicação, de debate, como nós estamos fazendo aqui agora. Pois bem, então, resumindo, eu só me atento a um fato, Tiago, de que Gomes de Souza era matemático, né? Então a gente vai dar deixar um pouco o estilo, né?
Mas, assim, mirando a literatura, acho que no século XIX a gente tem, sim, o ápice itapecruense em Viriato Corrêa, Antônio Henriques Leal e João Lisboa. Realmente foi nosso trio de ouro. Agora a gente vai falar no maior, na pessoa que nasceu no século XIX, mas fez seu nome literariamente falando no século XX, que é a patronese da Academia Itapecruense de Ciências, Letras e Artes, e que nas últimas semanas você tem ministrado algumas lives, né, em homenagem a ela, muito boas lives, por sinal. Nossa querida Mariana Luiz, Cianica. Falei um pouco dela pra gente, Tiago, por favor. Muito bem, boa noite aos colegas e confrades que estão participando da nossa live novamente aí. Não vai dar tempo de nós nominarmos todos, mas estamos felizes aí com a presença de vocês. Bom, na verdade é o seguinte, confrade Breno. Na live que eu fiz sobre Mariana Luiz, eu não fiz uma análise poética de Mariana Luiz. Eu quis dar um contexto histórico para que as pessoas entendessem por que Mariana Luiz escrevia daquele jeito, né? Então a Mariana Luiz ela foi privilegiada em muitos sentidos. Ela não foi, apesar de quem lê o texto dela achar que ela foi coitadinha, que ela foi sofredora, sim, ela sofreu. Mas ela foi privilegiada, ela era alfabetizada, né? A família dela era muito influente na região, ela teve boa formação, que para aquela época uma mulher não tinha esse privilégio, mas ainda outra coisa, ela teve que renegar muita coisa, porque ela não casou, ela não teve filhos, né? Então ela teve que ser muito forte, né? Tem que ser uma mulher muito forte. Mas como eu citei muito bem, a Mariana Luiz, ela presenciou 2 grandes guerras mundiais, né? Ela presenciou várias pestes, né? Como a cólera, como o sarampo, como a catapora, né? Como a própria hanseníase, que é a lepra, que o poema dela que eu acho assim mais forte, mais viril, né? Mais verdadeiro, que é o poema Leprosos. Então a Mariana Luiz, ela teve todo esse viés que contribuiu muito com a poesia dela. E também a questão da natureza. Ela viu o rio Itapecuru muito bem preservado, viu a cidade cheia de verde. Então ela morava bem ali ao lado do Colégio das Irmãs. Para vocês terem uma ideia, em 63, quando a casa foi doada para a instituição Josefina, as irmãs dizem que ali havia muitos macacos, pacas, cutis, haviam comer nas árvores frutíferas que tinha ali. Então a Mariana Luiz, ela conviveu com todo esse Itapecuru, todo muito bucólico, né? Muito interiorano. Então daí a poesia dela ser muito marcada por esses pontos, né? Que apesar de eu não conhecer nenhum trabalho que caracterize, mas é muito marcado pelo simbolismo, pelo parnasianismo, pela questão das formas dela, né? E ela não era apenas poetisa, né, Tiago? Isso. Como a Jusceí Santana, né, que é o trabalho mais detalhado da obra de Mariana Luiz, ela traz lá aquela parte do livro dela que ela traz o contexto histórico, né, da vida de Mariana Luiz. Então ela vê como ela era muito à frente do seu tempo. Então ela fazia desenhos artísticos em casca de ovos, que aqui em Itapecuru eu não conheço ninguém que faça, né? Aquilo, eu já vi uma reportagem no Globo Repórter, se não me engano, eles usam muito na época do Natal, o pessoal lá da Rússia, né? Eu não lembro o nome em si. Mas a questão religiosa para ela era muito forte, porque ela foi formada em colégios religiosos. Até mesmo o hábito, né, de usar roupas brancas, que ela fazia parte daquelas legiões de Maria, como Jusceí detalha lá no texto dela. Então, isso marcou muito tanto a vida, né, de Mariana Luiz, como a poesia dela. Ela retratava muito bem isso. Segunda mulher, né, apenas a tomar assento em uma cadeira da Academia Maranhense de Letras, né? Foi a nossa maranhense, itapecruense, né? No caso, uma professora, né, do interior do estado, mas chegou lá e representou a gente muito bem, a nossa inesquecível Mariana Luiz. Eu queria te pedir, Tiago, fale um pouco sobre os Murmúrios, o livro dela. Bom, a palavra murmúrios, ela já denota isso, né? Já denota essa questão desse sofrimento, desse lamento, né? Desse apelo ao sentimento mais forte. Então, murmúrios denota isso, basta você ver lá no texto. Mais uma vez, boa noite aos colegas que estão aí nos prestigiando. Bom, então é o seguinte, o primeiro livro dela, de Mariana Luiz, foi apenas uma junção dos textos que ela conseguiu fazer para poder se candidatar a uma vaga na ML.
E depois os alunos, após a sua morte, infelizmente, conseguiram fazer a publicação. E aí já veio na década de 90 o nosso confrade Benedito Buzar, fez aquele livro, a publicação do livro Murmúrios, e agora veio com o Jusceí. Como eu havia dito, o livro dela, Murmúrios, não reuniu as peças de teatro dela, não reuniu as orações, né, as músicas religiosas, não reuniu isso. Foram apenas poemas do trabalho de Mariana Luz. Então, muito estava ao relento, muito estava perdido. Então, depois da academia, da fundação da academia, com as pesquisas de Jusceí e outras pessoas começaram a colaborar, então agora você tem um trabalho de Mariana Luz mais encorpado. E eu quero frisar uma fala que eu vi você em uma das nossas reuniões, você fala assim, ó, é interessante como a Mariana Luz, ela, apesar dos pesares, em Itapecuru ela ainda tem uma rua e uma escola em seu nome, né? Parece assim que é tão pequeno, mas diante da nossa tão ignorância, do nosso tão desprezo por esse tipo de situação, a gente ainda tem que ficar feliz, né? E agora também nós temos uma academia de letras em homenagem a ela. Então, Mariana Luz está, aos poucos, né, se tornando mais conhecida. Mas não só de fala, né? Mas sim está ficando encorpado o trabalho de Mariana Luz. Só vamos agora para as curiosidades. A casa dos pais dela era ali nos Correios, não é? Isso. Segundo Jusceí, né? Isso eu falo Jusceí porque foi Jusceí que publicou, né? Tá lá nos documentos. A casa dos pais dela é onde hoje era os Correios, a casa dela é onde hoje era a farmácia Letícia. E aí teve todo aquele imbróglio que atualmente os itapecuruenses se lamentam muito. Lamento, mas curiosamente nem todos conhecem. Eu acho interessante, assim, é evidente que eu não sou muito velho, tenho só 30 anos. Mas eu conheci a casa de Mariana Luz. Eu vou carregar isso para comigo dizer que eu conheci a casa de Mariana Luz, né? Porque eu estudava na paroquial, sabe? Então era bem em frente. Para quem não ouviu, a casa de Mariana Luz é onde hoje é a farmácia Letícia. E a gente se lembra, né? Assim, com o pesar da época da demolição, da construção desse prédio hoje mais moderno. Né? Então, porque ela deixou para a igreja, não foi? A casa? Isso, Breno. É interessante que eu também estudei no paroquial na década de 90, então a casa ainda estava lá. Mas por que é importante um trabalho como o da AICLA, um trabalho de pesquisa, né, de todas as pessoas que se envolvem nisso? Porque para você e para mim naquele período, e para todos os itapecurenses que passavam ali, era apenas uma casa do início do século XIX, onde Mariana Luz, onde Mariana Luz morreu, viveu, né? Quem sabia, mas que não tinha importância nenhuma, poderiam demolir, poderiam fazer o que quisessem. Mas depois que você tem todo o conhecimento da figura, da importância dela, é que você começa a lamentar, né? Todo esse desperdício que nós tivemos, né? E agora você não tem sequer uma foto, né? Há tanto tempo que nós pesquisamos, né? Nós temos um trabalho belíssimo do nosso confrade numa página chamada Minha Bela Antiga Itapecuru, e muita gente contribui, e até agora não apareceu uma foto da residência de Mariana Luz. Quem foi para construir a casa dela? Um trabalho muito árduo do meu patrono, do Bernardo Thiago de Matos, né? Que mandou construir a casa da Mariana Luz, e foi feitas várias campanhas, porque ela vivia em um casebre, né? Após o falecimento do pai dela, da mãe dela, ela passou por muitas dificuldades. Então, tá aí, talvez a maior itapecuruense de todos os tempos, patronesse da Academia Itapecuruense de Ciências, Letras e Artes, patronesse da academia como um todo e também da cadeira de número 1. Não poderia ter outra patronesse a cadeira senão Mariana Luz, uma cadeira que está vaga, né? Então, quem sabe, em breve teremos um imortal que vai estar na cadeira número 1 de Mariana Luz e vai ser uma pessoa realmente à altura que tanto vai valorizar essa cadeira tão importante, de uma mulher tão importante para Itapecuru. Muitos de nossos parentes, eu tive familiares, sim, que foram alunos, né, de Mariana Luz. Eu até relato isso no meu livro Ao Maestro com Carinho. A minha tia-avó, Carmen, era uma aluna muito querida de Mariana Luz. Mariana Luz até tinha uma foto da primeira comunhão dela, dessa minha tia-avó. Então é muito bom saber que você está
um berço familiar. No meu caso, né, pelo fato de eu ser ainda um pouco novo, nasci em 1990, não, apesar de eu ter conhecido João Silveira, Graciete Cassas, mas eu não conheci outros grandes nomes históricos, mas assim, eu sou de um berço familiar de pessoas que conheceram, né? Então, infelizmente, a gente pode não ter dados literários sobre essa história antiga de Itapecuru, mas a gente tem pessoas que testemunharam, né, esses fatos e contam para a gente o que é a nossa bela Itapecuru das décadas passadas, em especial do século XX, é o que a gente vai tratar a partir de agora, meu nobre amigo Tiago Oliveira. Itapecuru no século XX passou a ter um crescimento na área da comunicação. O jornalismo itapecuruense realmente prosperou. Grandes nomes, né, da nossa história do século XX tinham a formação jornalística e fizeram história não só no nosso município, como em outras localidades, não é mesmo, Thiago? Confrade Breno, é muito difícil. Eu fiquei pensando esses dias, depois que foi proposto esse tema, para nós nominarmos todos os livros, os autores, né, e os canais de divulgação dessa cultura, né? É um assunto bem amplo, então eu já peço perdão aos confrades que a gente não conseguir citar aqui. Não é por desídia, nem por vitupério, é porque mesmo é muito complexo. Então, se formos pensar, a AICLA é muito atuante no Facebook, é atuante no YouTube, no Instagram, né, nos jornais impressos, nos jornais digitais, temos os membros correspondentes. Então, isso é muito ativo, né? É muito importante. E eu acho que agora está na hora de nós já começarmos a fazer um compêndio de tudo isso. Mas vamos lá. Nós tínhamos, anterior à fundação da AICLA, eu acho que como principais nomes da cultura itapecuruense, nesse viés literário, o nosso confrade Benedito Buzai e Naulo Lisboa, né? E também o nosso confrade Edivan Carlos, que já tinha vários trabalhos publicados, né? E aí, depois que a AICLA surgiu, eu confesso, eu jamais teria publicado um livro se não fosse pelo conhecimento que eu adquiri com a AICLA, né? Então não teria a minha possibilidade, porque são mínimos detalhes, né? E pessoas também que vão lá, puxam a nossa orelha, que cobram a gente, que orientam a gente, né? Mas depois da fundação da AICLA, nós temos aí algo em torno de 35 livros das mais diversas áreas possíveis, né? Então, áreas ligadas ao meio ambiente, áreas ligadas à questão do teatro, à questão cinematográfica também, a questões biográficas, a questões literárias. E esses trabalhos literários também vão de poesias mais, digamos, mais ligadas ao coração, mais doces, mais sentimentais, com poesias mais irreverentes, como do nosso confrade Júnior Lopes. Mas também nós temos os nossos confrades das artes plásticas, né? Alex Muniz, Beto Diniz, né? E ainda lá o Hermes Rangel, lá nos primórdios do século XIX. Então a AICLA é muito grande para a gente conseguir nominar num aspecto só aqui no momento desse. Eu também não sei o que seria de mim sem a AICLA. Acho que é uma instituição que foi muito importante na minha capacitação, na minha formação. Eu devo muito a este sodalice e muita gente que faz parte dele. Então, nós tivemos alguns nomes da cidade, alguns não tão conhecidos, como os Zuzunaús, né, que infelizmente nem todo itapecuruense conhece, e alguns nomes famosos, como o de Antônio Olívio Rodrigues, né, que foram dois grandes jornalistas que nós tivemos, não é verdade? Muito bem. Então, na questão dos jornais, nós temos lá o jornal A Gazeta, nós temos do João Rodrigues, temos o jornal Correio do Nordeste dos Zuzunaús, que eu já vou citar aqui o livro dos Zuzunaús de crônicas, né? Organizadas por Buzai, nosso confrade José Lima e outras pessoas que colaboraram, né? Acredito como você, José Santana, Naulo Lisboa. É um livro fantástico. Aquelas crônicas, você consegue entender o Itapecuru da época, muito bem. Porque ele falou das festas. Olha, ele narra a festa da cruz com tamanha primazia, né? Ele narra a festa junina, né? As pessoas que participavam, cita nomes, ele narra as enchentes, ele narra a escola, cita o Manfredo Viana, né? Que é um antepassado da nossa confreira Ascensão Pessoa. Então,
a questão do jornal Itapecuruense é muito importante. E aí nós vamos lá mais uma vez ao João Lisboa, ao José Cândido Moraes e Silva, ao Raimundo Cajueira e tantos outros nomes, e o nosso Gonçalo Amador, né? Com seu jornal Itapecuru, e Alberto Júnior, que também é muito influente, e você mesmo. Então, Itapecuru é muito, muito potente nesse aspecto também. É bom citar que esse ano o Jornal de Itapecuru completa 30 anos, e apesar da gente ter tido jornalistas históricos itapecuruenses, eu sempre falo que ninguém fez mais jornalismo nessa cidade do que seu Gonçalo Amador. Então, é uma pessoa que, mesmo não sendo um itapecuruense de nascença, é uma pessoa que Itapecuru deve muito a ele nesse quesito jornalismo. Ainda falando dessa questão da AICLA, como no dia da fundação, o Dr. Buzar falou, né, que a história de Itapecuru hoje é o antes e o depois da AICLA, nós temos membros fundadores, né, com trabalho literário feito, como Hinaldo Lisboa, né, com Tudo Azul no Planeta Itapecuru. Eu vou até contar uma história, porque eu tinha 17 anos, eu não conhecia o Hinaldo, e eu estudava em São Luís, eu tinha 16, 17, eu estudava em São Luís, e eu entrei para um grupo de teatro da escola, sabe? E, Tiago, o professor chegou para mim e perguntou: Breno, tu já teve experiência com teatro? Eu falei, sim, quando eu era criança, quando eu tinha 9 anos, eu participei do Tate. Aí eu falei, quando eu era criança, eu participava do grupo de teatro, de um grupo de teatro experimental da minha cidade. E esse professor, que é lá de São Luís, perguntou: que cidade é essa? Aí eu falei, Itapecuru. Aí ele, que legal, tu é de Itapecuru, pois eu tenho um grande amigo de lá, que é Hinaldo Lisboa, o nome dele, que também é teatrólogo, e tem um livro que ele escreveu sobre Itapecuru Mirim, chamado Tudo Azul no Planeta Itapecuru. Eu fiquei envergonhado na hora por ser de Itapecuru e não conhecer Hinaldo naquele determinado momento, mas eu fiquei com o nome na cabeça quando eu vim passar minhas férias aqui em Itapecuru. Perguntei para minha mãe me falou, ele foi vizinho da minha tia-avó Malvina, já falecida, né? Então é bom a gente saber que já há um trabalho, já havia um trabalho literário itapecuruense antes da AICLA, como é o caso de Hinaldo. Nós tivemos também o da Benedita, né? Eu tenho até um livro aqui dela, que Benedita é a melhor amiga de infância da minha avó, e esse livro aqui ela deu para a minha avó em 2001. Eu herdei da minha avó esse livro, tem até a dedicatória. Aqui eu só vim a conhecer a Benedita também com a fundação, o livro Voltar a Viver no Rio. Eu só vim conhecer Benedita com a fundação da AICLA. E nós tivemos Edivan Caldas. Júnior Lopes, para quem não sabe, também lançou livro antes da AICLA, né? Antes da fundação do nosso sodalício. Mas, sem sombra nenhuma de dúvidas, o maior escritor itapecuruense do século XX é Benedito Buzar, não é, Tiago? O Buzar é assim, fica assim, difícil pra gente conseguir só juntar num trabalho só, porque ele é muito apaixonado por Itapecuru, tem muitas informações que as pessoas às vezes não compreendem isso, né? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas por que cita tanto Buzar, A questão é porque ele é muito minucioso, então ele tem um amor muito grande por Itapecuru nesse aspecto histórico, que quando você conhece, quando você consegue ouvi-lo, você vai perceber que ele tem dados, ele tem fatos, ele tem documentos comprobatórios de toda uma narrativa histórica e social de Itapecuru Mirim. Então, ele alinha, né, o conhecimento, né, de alguém que terminou o crescimento histórico no século XX e alguém que conseguiu o quê? Os documentos comprobatórios, né? Acho que é uma grande aliança, né, que ele fez para trazer a história do nosso município para a literatura, não só do nosso município. Eu acho que o trabalho dele sobre o vitorianismo realmente é fantástico, mas agora eu acho que eu vou entrar numa polêmica, porque eu vou ter que falar com... eu tenho muito orgulho, Tiago, de dizer que eu sou amigo de todos os escritores itapecuruenses, mas eu espero que ninguém fique zangado comigo, mas eu vou dizer que o livro
eu vou dizer que o livro Nos Tempos de Abdala Era Assim é o melhor livro da história da literatura itapecuruense. Dr. Buzar realmente estava... Realmente, acho que me faltam palavras para dizer o que eu acho desse livro, que é um primor. Eu acho que é uma grande viagem no tempo que a gente faz por Itapecuru-Mirim, mesmo assim sendo centrada em um personagem histórico, né, da nossa cidade, mas o que está ali entrelaçado. Eu acho que se Dr. Buzar já era o que era antes desse livro, eu acho que ele, se eu não me engano, foi 2010, 2011 que ele lançou esse livro, eu digo que ele ultrapassou os limites do sublime, como Nos Tempos de Abdala Era Assim, que eu repito. Sou muito amigo de todos os escritores itapecuruenses, mas os demais que me perdoem, mas eu digo sem nenhum peso na consciência que Nos Tempos de Abdala Eram Assim, é o melhor livro da nossa literatura. Você também é fã, Thiago? Bom, esse livro foi me apresentado por um aluno meu, o Joaquim, né, do seu Belisca, e eu conversando com uma amiga minha, a professora Oneide, ela falou assim: tu vai ler esse livro, tu vai chorar no final quando o Abdala Buzar faleceu. Eu disse, poxa, então é um livro fantástico. Mas eu acho um trabalho assim primoroso, né, porque ele também é muito detalhista nisso, mas eu vou pelo seu mesmo viés, né. Tem o Tiago da Aikla, que tem todos os livros, que gosta de ler todos os livros, né? Mas para mim o livro assim, mais gostoso de ler direto, As Crônicas dos Unaús. Por eu ser educador, então eu acho muito bacana. O texto isolado, que eu gosto mais, é o de Nau Lisboa, aquele da bicicleta vermelha, Os Dois Mercadores, eu acho muito bacana. E também o livro de Jusceí, né, Itapecurenses Notáveis, porque você imagina, fazer um livro daquele é muito complicado, né? Tem muita data, tem muita informação, então você volta com todos os nomes. Bom, ainda falando de Buzar eu tive o privilégio, quando eu estava fazendo um livro sobre Itapecuru, olha como ele é muito atencioso com a gente, né? Eu encontrei lá na gráfica e ele falou para mim: tu tá fazendo um livro sobre o quê? E aí, sobre Itapecuru. E ele pegou o livro e falou rapidinho: olha, tu tem que citar o César Marques, tu tem que citar Animais e Plantas do Maranhão, tu tem que citar o Poranduba Maranhense. Então, muitos livros que eu não conhecia, né? É assim como o Jusceí fez comigo, assim como o Hinaldo Lisboa fez comigo. E nós falamos: tu tem que conhecer o livro do Cláudio Abreville, né? Então, olha como a Aikla, a gente se organiza nesse compêndio todo de textos, né? Para poder fazer um trabalho. E citações, né? Para poder fazer um trabalho que possa ser lido. Mas voltando ainda para o livro e para o trabalho de Buzar, eu acredito que ele ainda tem muito a contribuir ainda, né? Porque ele é realmente um apaixonado pela história e pela literatura e cultura de Itapecuru. Vamos lá, confrade, é com você. Bem, eu também gostaria de esclarecer que eu sou apaixonado pela literatura itapecuruense. Como eu falei, todos são meus amigos, todos são talentosíssimos, mas acho que se eu tivesse que eleger um livro, seria assim, No Tempo de Abdala Era Assim, mas todos são ótimos: Hinaldo, Jusceí, você, Thiago. Agora, meu amigo, eu estou aqui de frente. Eu peguei rapidinho, falando na Aikla, em especial na Jusceí, ela como organizadora desse livro aqui, que é o Púcaro Literário 2, né? Que a Jusceí, ao lado do nosso membro correspondente Pimentel, foram os organizadores, mas aqui nós temos uma antologia com diversos autores, inclusive nós dois. Eu vou estar citando os nossos membros, certo? E eu queria que você fizesse uma síntese muito rápida da carreira literária de cada um deles. Não vou citar todos, por quê? Porque nem todos são escritores, né? É bom esclarecer isso, né? Porque a Academia Itapecurense de Ciências, Letras e Artes, alguns são da área de ciências, outros só das outras manifestações artísticas. Agora, da área das letras, não são todos. Vou começar com Nicodemos Bezerra. Nicodemos Bezerra é o nosso itapecuruense, né, que foi cedido a Miranda, né? Então o trabalho deles é tão relevante que já foi traduzido até, na verdade, levado ao Timor-Leste, né? É um dos poucos países do mundo que tem como língua oficial o português. Então, ele é um escritor itapecuruense que já tem um nome
digamos, já faz parte da cultura mundial da língua portuguesa. Então, e além de ser muito atuante, né, faz parte da MEI, faz parte das federações de academias maranhenses, né? Então, o Nicodemos é fantástico. O nosso confrade Alberto Júnior também é outro que já tinha livro lançado antes da fundação da academia, e o trabalho dele é na nossa área, né, na área da gramática, né, Tiago? Isso. Eu fiz até um vídeo sobre o livro dele, Passando a Língua, e a gente se depara lá com questões da língua portuguesa, da análise do discurso, que a gente às vezes passa despercebido. Vou citar um exemplo. Loja de material de construção, o que vende material de construção, ele trata disso lá e ele explica que na verdade não era para ser de material e para material de construção, né? Então ele traz questões do dia a dia que é muito interessante. Vamos lá? Moacir Monteiro Lima, um dos grandes poetas do nosso município, né? O Moacir é muito atrelado à questão da poesia mais sentimental e também as músicas do São João, né, do Bumba Boi. Então, o Moacir é outro expoente gigante da nossa cultura itapecruense. Eu não sei se tu sabe essa história, mas na reunião, a última reunião que a gente fez antes da fundação da academia, 3 dias antes, se eu não me engano, a gente estava ali reunido. Quando a gente se espanta, o Moacir, ele fez uma poesia na hora, né? E ele próprio se emocionou bastante. Então, ele é um homem que muito entusiasta com a AICLA, né? E um dia ele me falou que a academia surgiu para reunir os grandes homens e mulheres da nossa cidade, e isso é verdade, a gente concorda, né, Tiago? Isso. O Moacir, como todo poeta, ele se refere sempre ao que emociona ele naquele momento, né? Às vezes ele não se preocupa em anotar verso por verso, verso por verso, e para fazer um texto. Então, naquele momento, ele percebeu que dá para fazer um texto poético, então ele faz. Breno, eu queria fazer uma ressalva bem rápido, cortando aí a sua linha de pensamento sobre os membros efetivos, sobre os membros correspondentes, bem rápido mesmo, sobre o João Carlos Pimentel, que tem um trabalho fantástico, a Antônia Mota, né? Uma das maiores pesquisadoras do Maranhão, faz parte da AICLA, contribui com o nosso trabalho, né? É muito importante isso, me orientou muito. E o Neurivan, de Santa Rita, outro grande escritor, literatura infanto-juvenil, então que faz parte da AICLA também. Eu citei esses porque são os que eu tenho mais contato. Vamos lá. Eu queria que você falasse de Hinaldo Lisboa e Buzar pós-AICLA. Bom, para evitar querela, eu acredito que a maior importância deles dois pós-AICLA foi nos ajudar, né? Porque eles já eram militantes. Então, quem conhecer Hinaldo Lisboa, e se ele for citar as dificuldades que ele teve para lançar o livro Tudo Azul no Planeta Itapecuru, eu falo, eu não passei por aquilo, né? Porque eu já tive Hinaldo para me auxiliar, já tive você para me dar dicas, já tive Jussei para me dar dicas, né? Já tive Josemar Lima para fazer meu prefácio, outro para fazer a apresentação, outro para fazer a orelha, outro para revisar um texto. Então não passei pelas dificuldades que ele. Já tive o Buzar para mim, olha, tu tem que citar tal livro, já tive Hinaldo. Então eu acho que a maior contribuição deles é eles pegar todos nós e dar esse empurrão, né? Agora você pode esculhambar à vontade. Breno Bezerra. Breno Bezerra, eu lembro que eu fui no lançamento dos seus 2 livros, né? E no segundo livro, quando você falou assim, 2 livros lançados em menos de um ano, né? Então agora eu vou parar, vou estudar um pouquinho. E eu, rapaz, mas eu tenho que fazer também, eu tenho que lançar esses 2 livros também. Não por inveja, mas porque é tão gostoso você publicar um livro, né? E, rapaz, eu tenho que ser igual esse cara aí, né? Eu tenho que me dedicar, tenho que ser competente igual a ele, né? Então, é isso, basicamente, viu? Eu também quero ser você. Vamos lá. Ascensão Pessoa. Ascensão Pessoa, ela... eu conheci ela lá antes de eu fazer parte da AICLA, e eu lembro que teve um episódio assim que eu tava muito triste, que eu fiz um texto e eu não entendia muito bem o que era poesia, o que era poema, e ela foi tão assim carinhosa comigo lá no trabalho com ela e me explicou, olha, é dessa forma, você queria dizer, mas você pode melhorar isso aqui, né?
além de ser uma grande escritora, né? Tem obras nas mais diversas áreas possíveis. Para mim, o trabalho dela, aquele livro dela sobre História e Geografia de Itapecuru, né? É muito interessante mesmo. É muito interessante a ideia, o contexto, a narrativa, é muito bom mesmo. Os outros livros infantis eu tenho todos também, mas eu vou citar com maior carinho aquele que é muito caro para mim. Romeu Bandeira de Melo. Romeu, o livro dele, Estrela Luminosa, eu conheço o livro dele, tem uma poesia muito gostosa de se ler, os textos são bem leves, né? Traz ainda muito saudosismo de Itapecuru, então, além de ser fruto, né, descendente de uma das famílias que estão em Itapecuru desde o século XIX, os Bandeira de Melo, que vinha da Paraíba, do Rio Grande do Norte para cá. Juseí Santana. Juseí Santana, eu sempre digo que ela é a culpada por eu fazer parte da AICLA, né? Então, Juseí foi ela que praticamente me jogou na AICLA, porque eu não sabia praticamente nada desse aspecto. Ainda tem muita paciência comigo. Eu confesso que às vezes eu não sou uma pessoa fácil de lidar, por vários aspectos, como qualquer ser humano. E ela já brigou muitas vezes comigo, já fala coisas que são importantes para o meu aperfeiçoamento, né? Pessoal, profissional, além de ser uma excelente pesquisadora, é muito dedicada. E além de também eu admiro a força que ela tem, ela não se aquieta um só segundo, né? Então, é a marca, para mim, mais peculiar de Juseí, além de ajudar quem precisa nesse aspecto. Você foi muito feliz ao falar ela como grande pesquisadora. Quando eu leio os livros dela, eu fico assim, boquiaberto, os documentos que ela encontra. Cara, assim, realmente. São coisas, são dados que a gente pensa que já se perderam com a força do tempo, e a gente vê, mas a Juseí encontrou. Ela chegou lá, e não é pouca coisa, ela acha muita coisa mesmo, verdade, de verdade. Eu acredito que desde que a AICLA foi fundada, ela teve a maior ascensão, diríamos assim. Foi um dos membros da AICLA foi o que mais cresceu, assim, e hoje já perdi as contas de quantos livros ela já lançou. Ela já tem uma grande produção literária e tá aí hoje, não só como a nossa presidente de honra, né, que ela por 4 anos ela foi presidente da AICLA, mas está aí hoje presidente da Academia Vargem Grandense de Letras e membro da diretoria da Academia Ludovicense de Letras. Perfeito. E além, para finalizar, Breno, confrade, ela não é egoísta, né? Ela ainda organiza livros para colocar as pessoas que não têm, né? Esse todo afinco. Então vamos lá. Próximo, eu queria que você falasse sobre Mauro Rego. Mauro Rego, eu tenho os 2 livros dele, né? Santa Maria de Anajatuba e Os Fantasmas do Campo. É outro livro, Os Fantasmas do Campo, é você voltar para Anajatuba e qualquer cidadezinha interiorana, né? Então ele fala, vou citar apenas uma passagem, quando ele precisava ir a São Luís, que eles iam de barco de Anajatuba para lá, a família dele fazia com que ele saísse tomando benção para todos os parentes. Olha, benção que amanhã eu vou a São Luís, benção que tal dia eu vou a São Luís. Então ele traz as lendas, os mitos daquele local tão aconchegante que é a Anajatuba dos Campos Maranhenses, né? Além de ser também muito humilde. Mauro Rego, com todo aquele arsenal de conhecimentos que ele tem, com uma biografia fantástica, ele trata todo mundo com muito carinho e se é apaixonado por literatura, né, e por história. Um anajatubense apaixonado pela sua cidade, assim como é apaixonado por Itapecuru-Mirim, né, Tiago? Isso, muito bem. E o que você me fala da Rampa de Josemar Lima? Josemar Lima também foi um dos primeiros membros da AICLA que me recebeu muito bem. Eu lembro que eu não fazia parte ainda, e foi a primeira vez que eu vi Mundinha Araújo, aqui em Itapecuru, no lançamento dela, Em Busca de Dom Cosme Bento das Chagas, Ney Cosme. E Josemar estava lá na plateia, ouvindo, caladinho. Quando chegou a vez das pessoas participarem, ele trouxe uma narrativa fantástica sobre a presença do Duque de Caxias em Itapecuru e o envolvimento dele da balaiada no Rio Grande do Sul. Eu disse, rapaz, mas como é que ele tem toda essa informação? Aí você vai perceber só pesquisando, né?
Para você ser membro de uma academia, você tem que se pesquisar, você tem que ser dedicado a isso. Além de ser muito carinhoso com todo mundo. Eu vou te fazer uma revelação agora, Thiago. Você, antes de ser membro da AICLA, você ganhou o certificado Amigo da Cultura do nosso Sodalí, você lembra? Isso, sim. Tenho guardado. Naquela solenidade, eu, assim como em tantas outras, eu estava como mestre de cerimônia, então tinha muita gente que ia ser condecorada ali, e eu estava chamando pessoas assim aleatoriamente para fazer entrega dos certificados. Quando eu recebi o teu e eu olhei para a plateia, aí eu falei, não, vou chamar Josemar, porque eu acompanhava vocês dois pelo Facebook, sabe? E eu gostava demais da interação que tinha entre vocês. E daí eu falei, não, vou chamar Josemar para fazer essa entrega. E Josemar até teceu palavras muito bonitas sobre você lembra? Verdade, lembro sim, com certeza. Com certeza eu lembro. Alisson Rio, além de ser um dos mais famosos atores de Itapecuru-Mirim, ele é poeta também, né, Thiago? Isso. O Alisson, eu lembro de 2 fatos a ele, assim, ligado à questão do teatro dele. Vai me falhar a memória o nome do texto dele que apresentou na Casa de Cultura sobre o Rio Itapecuru, né? Então, abordando essa questão do meio ambiente, né, do Rio Itapecuru, da exploração desenfreada pela construção civil da areia do Rio Itapecuru. E lembro um seminário que nós tivemos, eu estou falando só para citar, ser bem sucinto, sobre a balaiada, e ele fez um trabalho assim, texto perfeito, para quebrar o gelo dos participantes ali, né, com apenas um barbante, né? Então, como é que ele é fantástico, como Itapecuru é abençoado de tantas pessoas com esse potencial artístico, né, como Alisson Rios. Edivan Caldas. O Edivan Caldas, eu acho assim que, vou usar um termo, não sei se ele vai gostar, ele tá aqui na live, né? Como as pessoas lá em Arezzo se referiam, né? Ele parece que ele não deixou de ser criança no bom aspecto da coisa, né? Então ele tá sempre alegre, tá sempre sorrindo, tá sempre disposto, além de ter um trabalho fantástico, né? Pena que eu não tenho nenhum livro dele, porque ele vendeu todos, né? Fez tanto sucesso, vendeu todos, né? Além de ser apaixonado por poesia, né? Foi comigo a um trabalho lá na UEM e os alunos gostaram muito, porque ele chegou, interagiu com todo mundo, declamou os seus poemas lá, outros textos, então Edivan Caldas é fantástico. Benedita Azevedo. Benedita Azevedo, eu estou mantendo uns contatos mais com ela agora, por ela morar em outro estado, mas também ela é muito apaixonada por Itapecuru. Eu preciso até de confessar ela que eu preciso pesquisar mais sobre Haikai, porque é a sua área de maior destaque, né? E lembro dela, conheci ela pelas palavras de Jusceí Santana. Jusceí tecendo vários adjetivos a respeito do trabalho fantástico de Benedita Azevedo. Eu tenho mais 3 nomes. Os 2 primeiros, Thiago, não são membros da AICLA, mas são escritores de mão cheia. Teotônio Fonseca. Teotônio Fonseca, eu gosto muito. Os textos dele são excelentes, né? Vai me falhar o nome do livro agora. Mas a narrativa que ele faz sobre o livro da Samira, né? Quando ele traz dos poetas gregos, né? Que ele diz que antes de escrever sobre o mundo, escreva sobre sua terra, sobre o seu torrão, né? Além dele ser ter uma literatura muito rebuscada, né? Então ele tem um trabalho muito minucioso, né? Espero que haja muitas monografias sobre o trabalho de Teotônio Fonseca. A Doreni, né, não foi? Nossa amiga, que fez um TCC dela sobre Teotônio, né? Uhum. Muito bem. Já que você citou a Samira, ela já seria a próxima que eu ia pedir para você falar sobre ela. Talvez dos escritores que não são membros da AICLA, ela tenha a maior produção no município, não é verdade? Isso. Os livros da Samira, eu possuo 3, Cristal, o Mistério da Casa de Cultura e Maria Passa na Frente, né? Então, é a nossa maior romancista, a Samira, né? E, mais uma vez, quem não conhece o trabalho dela precisa conhecer, quem está assistindo nossa live, as outras pessoas. Eu acredito que o maior valor simbólico dessas obras que nós estamos citando é que elas são ambientadas em Itapecuru-Mirim, né? Então, por exemplo, Cristal cita a Santa Rosa do Barão, Maria Passa na Frente cita Itapecuru, os bairros, os santos que tem as imagens, né, que tem na Igreja Matriz. O Ministério da Casa de Cultura cita Itapecuru, cita pessoas
vivas, reais, que existem ainda. Então, você tem que gostar de literatura. Pode falar. É a chamada itapecuruensidade, né, Tiago? Isso, já ouvi esse termo algumas vezes, né? E uma vez até conversei com ela a respeito disso. E, por exemplo, a antonomásia do Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, de São Luís já teve várias, né? Atenas maranhenses. Vejo o Leandro falando que Itapecuru é Atenas, desculpa, São Luís Atenas brasileira, Itapecuru Atenas maranhense, e ela falou uma vez que Itapecuru seria a Zurita do Maranhão, né? Por conta do seu céu azul. Então a Samira é muito observadora também. Gostaria só de falar aqui para os nossos espectadores que a Aikla é amiga de todos os escritores, né, itapecuruenses, independentemente de ser membro ou não. A Samira, cada livro lançado, a gente vai lá, prestigia, né, Tiago? Até o Tonho também. Então nós temos uma ótima relação com todos. E para fechar com chave de ouro, eu gostaria que Tiago Oliveira falasse sobre o escritor Tiago Oliveira. É a parte mais difícil, né? A parte mais difícil é essa. Mas tem os 2 livros, para quem não conhece, sobre o Rio Itapecuru, que assim é a minha, digamos assim, a minha maior relação afetiva com o Rio Itapecuru. Cresci comendo peixe, dormindo na beira do rio com meu pai, né? Então é o Rio Itapecuru que eu acho que nós devemos muito a esse meio ambiente que nós estamos degradando, estamos acabando com ele. E o livro é Areias de Santa Rita, que foi feito praticamente em parceria com João Carlos Pimentel e José Santana, além dos outros também, né? Mas o livro sobre o Rio Itapecuru, eu fiz, fui um pouco ousado, no intuito de porque minha área é língua portuguesa, de algum mestre, algum doutor, né, algum biólogo, pegasse e encontrasse um monte de erro. Eu sempre falo isso, sobre a questão das espécies, sobre a questão do meio ambiente, do porquê os peixes estão com gosto ruim. Dizer, olha, cara, tu tá errado, não é por isso. Não é porque a água tá apodrecendo, não é por conta da eutrofização das águas, não. Algas, é por conta disso aqui. Para ver se tivesse um trabalho melhor, né? Mas é muito difícil. Lá eu cito peixes que não existem mais, peixes que não foram catalogados ainda, mas que eu não consegui encontrar os exemplares. Então, eu espero que futuramente alguém pegue e faça esse racha naquele trabalho sobre o Rio Itapecuru, né? E melhore ele ainda mais, né? Para que tenha resultados. É basicamente isso. E também sou apaixonado por Itapecuru, quem sabe aí desse nosso trabalho da AIPA, né? Então é basicamente isso. Tiago, de coração, gostaria de agradecer essa hora que tu disponibilizou aqui para o nosso Sodalista. Essa live foi perfeita. Acredito que os nossos espectadores também curtiram muito, assim como eu curti, como eu adorei mesmo de verdade. Então, meu amigo, muito obrigado por essa contribuição. Breno e demais que estão aqui na nossa live, eu também agradeço muito mesmo. Se não fosse pela sua interação aqui, foi perfeita também para a gente fechar no tempo certinho, tentar citar todo mundo, né? Pena que a gente não conseguiu responder os comentários porque nosso tempo é muito limitado, né? Mas é um trabalho que a fazendo com grande destaque e agradeço também. Eu que sou privilegiado por fazer parte da AIPA. Então até a próxima aí, pessoal. Muito obrigado, Tiago. Semana que vem estaremos com Maurel Celares aqui nas nossas lives que antecedem os 150 anos de Itapecurumirim. Agradeço a presença, desejo uma boa noite e um excelente final de semana a todos. Tchau!